Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição desse videocast que eu amo tanto, que é para a gente ter esse local aqui online, para você fazer uma pausa na sua rotina e ter conversas profundas, pensamentos profundos, complexos, porque afinal de contas, né, gente, está todo mundo cansado já de superficialidades. Então aqui a gente abre espaço para pessoas reais, contarem suas profundidades também, para a gente ir navegando por esses mares juntos. E hoje é uma edição muito especial para mim, que é uma amiga de longa data. Eu tenho um, um baita de um privilégio de ter alguns amigos assim, que de décadas. E quando a gente olha e fala assim, caraca, décadas que a gente se conhece e partilha aí dessas jornadas, às vezes, que foram por caminhos diferentes, mas ainda com o mesmo carinho, né? E essa convidada de hoje é uma dessas. Estava aqui nos bastidores falando para ela que eu acho que ela viveu muitas vidas nessa vida aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre os desafios e características aí que ela tem encontrado ao longo da vida e se trabalhado. Uma pessoa super observadora que se trabalha muito diariamente. Então, acho que vai fazer sentido para você, que está na sua jornada de autoconhecimento. Quero dar as boas-vindas para minha querida, vou ler aqui o currículo dela, porque vocês vão entender o que eu estou falando. Para minha querida Camila Brandão Carvalho. A Camila é uma eterna estudante, real, assim, a gente se conheceu ainda no ensino médio, né? E era uma aquelas meninas brilhantes, uma das melhores alunas da aula, então ela é assim, ela ama mesmo estudar. Camila é ex-tripulante, sempre viajante, esposa do professor Bruno, bibliotecária de formação, paulista que escolheu a grande Florianópolis para morar, já tem aí 16 anos que está por lá. A Camila é servidora pública estadual e responsável pelo setor de arquivos, já há 14 anos no Inmetro Santa Catarina. Advogada pós-graduada em Direito Administrativo e Constitucional, parceira do escritório MRP Advogados Associados já tem 2 anos, e pós-graduanda em Direito Consumidor, tá vendo? Não parou nunca e não vai parar. Cara, seja muito bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz de você ter aceitado o nosso convite para ter esse papo profundo por aqui. Muito obrigada. Olá a todos que estão nos assistindo, compartilhando desse momento conosco. A honra é toda minha, porque eu me considero já participante desse quadro, eu sempre converso com seus convidados enquanto eu estou assistindo os vídeos, então é um prazer muito grande estar aqui com você. Que bom, eu fico muito feliz, viu? Eu vejo que você sempre assiste, sempre me dá feedback, né? A gente vai conversando, assim, mas a ideia do Profundidades, cara, é a gente abrir esse espaço mesmo, sabe? A gente tá num corre tão doido de agendas, de coisas para ser feitas, a gente colocou tantas coisas no nosso dia, e a gente tem perdido a possibilidade de espaço para ter conversas profundas, né? E não é com todo mundo que a gente consegue abrir o coração, conversar sem juízo de valor, poder se posicionar, né? Poder falar o que pensa e tal. Então, queria abrir um espaço seguro, sabe, na internet, um espaço seguro aqui para a gente ter essas conversas, assim. E eu queria que a gente começasse agora como advogada, mas você já foi outras tantas coisas ao longo dessa vida, mas você consegue hoje, como advogada, encontrar a Camila garota lá de 14 anos, sabe, assim, que tinha aquela vontade de viver, estudando, e já querendo ir fazer curso técnico em outro lugar e conhecer o mundo. Você é a mesma Camila ou algo ficou e mudou muito? Não, essencialmente eu sou a mesma Camila, porque embora eu tenha exercido diversas profissões e estudado diversos campos do conhecimento, todas essas atividades são ligadas por uma paixão profunda minha, que é o estudo. Então, tudo que eu fiz demandou estudo, e tudo que eu farei vai demandar estudo. Então, eu sempre vou seguir sendo a mesma adolescente, a mesma sonhadora com a educação. Acho que é nesse sentido. Eu vejo isso em você, assim, você tem o mesmo brilho nos olhos, assim, quando você está fazendo as suas coisas e descobrindo novas áreas de conhecimento, você está o tempo todo descobrindo novas áreas de conhecimento para buscar, né?
Conta um É, pouquinho para a gente dessa trajetória, eu fiz esse resumo, a sua bio aqui, básica, mas conta um pouquinho, como que começou a vida da Camila? Como que a Camila foi parar em Florianópolis? eu sou filha do seu Vantuil, ele é técnico em química e veio de uma família humilde. Ele veio de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né, para conhecer a minha mãe no interior de São Paulo, onde eu nasci, em Atibaia, e começou uma família. E como todos os pais querem dar para os filhos aquilo que eles não tiveram. Meu pai fez um curso técnico e queria ter ido além. E a minha mãe tinha só o nível fundamental. Então, todo o trabalho, o parenting, né, todo o trabalho de ser pais, foi voltado para a educação das filhas, né? Eu tenho mais duas irmãs, então eu fiz curso de música, porque eu me interessava por música, cursos gratuitos, né? Eu fiz teatro na escola que nós estudamos juntas, eu fiz línguas, então quando eu tive a oportunidade de me aprofundar com autodidatismo, eu procurei uma terceira, uma quarta língua para aprender. Então, eu sempre fui muito curiosa. E até na maturidade, eu não sabia que essa paixão pelo estudo era também um hiperfoco do TDA, né? Então, eu vim alimentando o sonho de fazer faculdade desde pequena, incentivada por uma professora, e eu sabia que estudando é que eu ia almejar, assim, sucesso profissional. Então, eu vim curso depois de curso, trabalhava na área, não é exatamente isso ainda que eu quero. Aqui tem uma disputa feminina e masculina muito grande. Eu entrei no mercado de trabalho de multinacional em química com 18 anos e era uma disputa, um mercado muito masculinizado, então era só eu de mulher. Falei, não, tem que estudar mais alguma coisa. E aí eu passei para biblioteconomia na Unesp e fui fazer o curso. Ainda não era o que eu queria, né? Era um curso muito tradicional para mim. Eu sou muito tecnológica, né, curiosa das tecnologias, mas eu concluí porque eu tive um imprevisto na minha vida que me fez, né, ter um diploma na mão. E eu fui para uma entrevista e fui desafiada, porque eu morava no interior, né? E eu fui fazer entrevista numa escola bilíngue, e o reitor da escola falou para mim que não ia me contratar porque eu não tinha costume de morar numa cidade como São Paulo, uma capital. Então eu fui atrás de ganhar essa experiência, e aí eu fui ser au pair nos Estados Unidos. Então eu fiquei um ano de intercâmbio morando na região de Boston. Quando eu voltei, era o período dos RHs, né? O começo do RH online. Eu comecei a distribuir currículo e apareceu no meu e-mail uma oportunidade de trabalho em navio de cruzeiro, né? Trabalho em navio ganha em dólar. Na época o dólar era 1,70. E aí eu falei, a oportunidade de viajar de novo. Aí fui trabalhar no navio, lá conheci pessoas do Brasil inteiro. Pensei, olha, no Sul eu tenho oportunidade e qualidade de vida. Aí eu vim para cá fazer entrevista, fazer um curso. No curso eu já fiz uma entrevista, já fiquei. Falei, mãe, manda minhas coisas que eu vou ficar. E aí minha mãe é apavorada, né? Porque eu aqui, minha irmã em outro lugar, e cada uma num canto. E continuei estudando. Eu ganhava um salário mínimo. Metade era aluguel, a outra metade eu pagava um cursinho. Aí fiz cursinho para concurso, conheci o meu esposo, né, que era professor do cursinho. E antes que eu passasse ainda, fosse aprovada no concurso, eu me casei com o professor, né? Então, de tanto que eu gosto de estudar. E depois eu fiz uma faculdade de letras, que eu não entreguei o TCC, então eu não sou formada em letras português e inglês, mas, né, curiosa da língua, sempre apaixonada por leitura, por escrita. E aí, com o passar do tempo no serviço público, a gente lida muito com legislação, e eu comecei a me envolver com as questões de carreira, de gratificações, pleitos de servidor. Eu era nomeada para fazer parte de comissões, de processo administrativo disciplinar e outras comissões, e as pessoas começaram a me dizer, nossa, mas você traduz a legislação de uma maneira tão simples para nós, está tão difícil de entender, e você explica como se fosse uma coisa, né, escrita por criança, muito simples.
E aí eu chegava em casa e comentava com meu marido, ele falava assim: "Eu vejo potencial para você fazer direito". Ele ficou 5 anos tentando me convencer, né, enquanto isso eu tentava me encontrar fazendo cursos de artes manuais, dando um tempo para minha cabeça, e então eu resolvi aceitar esse desafio, um pouco por, né, preconceito, conflito de gerações, um pessoalzinho muito novinho no banco de faculdade, mas eu encarei, me formei. Antes de me graduar, eu já tinha começado a pós-graduação em direito constitucional, com foco em administrativo. Fiz o curso o cursinho da OAB, passei no cursinho da OAB, e o meu foco era continuar estudando para concurso, né. Mas aí, novamente, o destino, a intervenção de Deus, conforme o entendimento de cada um, o governador fez um decreto que não podia ter concurso público para evitar gastos. Eu fui para a internet e abri a caixinha do Instagram falando que eu queria uma oportunidade para atuar, mas que eu tinha só meio período por conta do serviço público, né, o serviço público é do meio-dia às 19 horas, então, o meu vídeo chegou até o proprietário aqui do escritório, e ele me chamou para conversar, ele falou: "Vem para cá que, o seu jeito de pensar o direito é o jeito que o escritório trabalha, né, e é mais para, concessão de auxílio, pessoas que vão acessar mesmo, por necessidades, né, de acessar direitos. E tô aqui há 2 anos trabalhando e eu acho que agora eu me encontrei, porque o direito é um eterno estudar, né, você tem que estudar o caso, você tem que estudar a jurisprudência, o que que tem de novo, leis que estão sendo atualizadas, então vai ser um estudo eterno e eu me vejo horas fazendo, o que eu faço, né, então realmente é uma paixão todo dia, então eu nunca me sinto desmotivada, nunca me sinto desanimada, estou sempre, procurando casos novos, conhecer pessoas, né, porque o meu trabalho lidar com o público faz parte, né, então, sempre estudando. E você abraçou realmente a ideia dessa evolução intelectual, né? Eu vejo que você, eu tenho falado muito no canal aqui sobre a gente fazer reservas intelectual, financeira, de massa magra e de relações, boas relações, assim, e a sua reserva intelectual não preciso nem dizer, né? Você está super, tá em dia e vai continuar, né? Você tem, assim, realmente esse ímpeto de continuar aprendendo. Você falou do TDAH, eu nem ia entrar nesse, mas você foi diagnosticada mesmo ou você tem suspeita só? Foi diagnosticada mesmo? E aos mais de 40 anos de idade, como várias pessoas que passaram pelo teu canal, eh, eu tenho o privilégio, né, que eu consigo hoje pagar uma terapia, né, fazer uma terapia, ter um plano de saúde, e é muito necessário para o autoconhecimento. Eu acho que a gente chega em algum momento da vida que só o estudo acadêmico, ele não é o suficiente, né. Então eu tenho lido muito, buscado muito autoconhecimento, seja pelas minhas crenças, né, eu sou muito aberta, né, eu tenho apesar de ter uma base cristã, eu tenho, ido atrás de coisas que me preenchessem, que me explicassem certos comportamentos, certos vazios, se não é preenchimento de certos vazios, né. Como evoluir, porque lidar com o público é diferente de você estudar uma tese, você precisa de tato, aí tem a diferença das gerações, aí eu busquei constelação familiar, teses antropológicas de comportamento social, então, realmente, a minha reserva de estudo acho que tá na metade, dá para colocar mais um pouquinho. E, com certeza, eu tenho, estudado a parte financeira, já além de controle de orçamento doméstico, que a gente não tem referência nenhuma, né, familiar, nem na escola, então eu busquei, conhecer um pouquinho de organizar minhas finanças, depois agora de investimentos, reserva de massa magra eu tô indo atrás agora. Bom, E vamos e, juntos. e sempre mantendo as minhas conexões, como a nossa, né, de décadas em que nós, por um tempo ficamos distantes, a internet aproxima, depois a gente se visita e você está em outro estado agora, né, diferente de Americana, que é onde eu ainda tenho um vínculo que é meu pai mora lá ainda. E
e fortalecer essas boas amizades que vão, acrescentar, que vão nos socorrer no momento de necessidade, que vão nos puxar a orelha e fazer críticas construtivas também no momento que a gente estiver indo por um caminho Sim, meio torto, sim. e a qualidade de vida, né. Isso é qualidade de vida. Sim, cara, eu te perguntei do TDAH porque tenho estudado muito sobre um dos assuntos que veio. Eu também tenho o mesmo problema do hiperfoco. Então, também, esses dias eu até estava falando aqui, falei assim, curiosidades aleatórias. Eu falei para eles, vocês sabiam que eu fiz curso de elétrica e eletrônica no Senai? Então, assim, coisas aleatórias que a gente foi fazendo ao longo da vida. E eu tenho também o hiperfoco e essa ideia de ir conhecendo coisas distintas em N áreas. E aí, há alguns dias atrás, há umas semanas já, eu comecei a estudar um pouco mais sobre superdotação. E aí, o hiperfoco é uma das características da superdotação. E esse interesse por muitas áreas, e depois que a gente entra no hiperfoco, quer aprender muito sobre aquilo, quer dominar aquilo, e depois a gente fala, tá bom, já sei, agora já entendi, tipo, próximo desafio. E até eu tive essa conversa com a minha mãe, porque a minha mãe sempre muito brava comigo, ela fala, você não termina nada que você começa, né? Pai e mãe às vezes têm uma dificuldade eles enxergam muito a gente, mas às vezes eles têm uma dificuldade de entender por que nós somos tão diferentes deles, né? E, e ela, você não termina nada quando você começa, porque você sempre já fez isso aqui, aprendeu, só que de quanto tempão e você já vai para o próximo. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre superdotação, eu falei, ok, talvez seja uma característica, e aí eu vejo muito em você também, porque a superdotação, não necessariamente a gente tem que ter um QI de 160. A superdotação, ela acontece, muitos superdotados não têm QI de superdotado. Tem um QI que está ali na casa do inteligência superior, que tem, né, às vezes 120, 130, não chega nos 100, acho que é a partir de 145, 150, que é de superdotação, né? Então, mas já tem características de superdotação, já traz para a sua vida alguma coisa. Por isso que eu te perguntei do TDAH, porque alguns, inclusive, têm a duplicidade ele vai ter a superdotação e TDAH, não necessariamente, mas o hiperfoco é uma característica, tá? E É, essa busca por esse conhecimento o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo a gente tem que estar sabendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e é exatamente. legal a gente saber do que se trata, dar os nomes, né, para que a gente consiga ir entendendo e lidando melhor com né, com essas características nossas. Porque daí, no momento que eu entendi, eu falei assim, caraca, aquela voz da minha mãe deixou de fazer efeito na minha mente, entendeu? Entendi. Mas, tem certas características que a gente, começa a prestar atenção quando começa a refletir em casa. O primeiro a perceber esses traços, né, foi o meu marido, porque ele muito falou assim: "Eu não gosto de limpar a casa com você". Eu falei: "Mas por quê?". Ele falou assim: "Ah, porque você começa a limpar o banheiro, aí você vai para a sala, aí você vai para a cozinha, no meio da tarde a casa tá um caos, eu não sei como você consegue terminar a casa". E aí ele achou um videozinho desse curto, em que tem exatamente essa característica, a pessoa levanta de roupão, senta para trabalhar e tem um copo de café, ela levanta para pegar o copo de café, vai na cozinha, aí tem uma roupa fora do lugar, ela coloca a roupa, tira o roupão, coloca a roupa na máquina, vai para, tem uma vassoura encostada, vai para a sala na vassoura, tem uma almofada fora do lugar, leva para o quarto, aí ela percebe que está sem roupa, coloca a roupa, olha para o computador, nossa, eu tenho que trabalhar. Senta para trabalhar, vai pegar o copo de café, voltou para o início. E lá se passou 1 hora, 2 horas. Então, essa foi a primeira característica. A segunda característica, foi, eu falei para ela: "Eu acho que eu tenho pra psicóloga, eu acho que eu tenho síndrome do pensamento acelerado". Hum. E ela pediu para eu explicar como que era essa sensação. Aí eu falei: "Olha, parece que eu estou na frente de um computador e abre um pop-up, e aí eu abaixo essa janelinha e abre outro, uma hora eu fico curiosa, eu vou me ater àquilo ali e eu já esqueci o que eu estava fazendo", né. Então, ela falou: "Olha, vamos investigar", e perguntou se eu tinha insônia, daí eu disse: "Não".
porque na adolescência eu desenvolvi uma técnica para poder dormir, eu tinha insônia na adolescência, que é uma técnica que é autodidata, né, mesmo, de conhecimento desenvolvido, fui atrás e eu me conto uma historinha toda noite, né. Ah, esse ano eu vou viajar para X lugar, então eu começo a imaginar como que é essa viagem, como é que vai, e aí eu pego no sono. Então são características muito de TDAH. Eu faço isso, eu conto história, só que aí eu não durmo mesmo, porque a minha história vai longe, eu vou fazendo, imagina, esquece. Eu conto as histórias, eu também tenho, conto as histórias, mas elas vão para outro universo, quando eu vejo, eu tenho que voltar para a Terra, porque eu já estou desenhando o processo do negócio que está só na minha cabeça, entendeu? Aí eu já estou pensando em como que aquele processo pode ser melhorado. Mas, Aham. cara, nem existe, entendeu? Assim, tipo, de uma coisa que eu acabei de criar na minha mente, eu estou desenhando um processo para ele ser melhorado e tal. E eu estou assim, volta para a Terra e dorme. Mas eu tenho a insônia, a história não funciona para mim. É, eu Olha eu que coisa, né? A gente vai entendendo, assim, a gente é da mesma geração, temos diferença, acho que de poucos meses de idade, né, Cá? E dá para entender porque a gente se conectou também quando a gente era adolescente, né? Porque tinham perfis parecidos, assim, também, né? exatamente. Mas é E, é interessante como e também essas características vão levando conduzindo, é um fio condutor da nossa vida, né. E aí quando você traz isso pra você isso pode ser eu sempre digo, né, isso pode ser uma justificativa ou uma explicação. Quando eu me apoio nessa situação, nessa característica, ela é uma justificativa. Então eu justifico o tempo inteiro: "Ah, mas é por causa do TDA, ah, é por causa do TDA". Ou eu aham, me explico: "Eu tenho TDA". Então, assim, eu peço para você que convive comigo, especialmente em casa, que tenha um pouco de paciência comigo. Eu vou fazer certas coisas que parecem preguiça, parecem desleixo, esquecimento, distração, mas eu vou me monitorar para que isso não aconteça. Então, perfeito. quando eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, né, quando eu estou aqui, desregulada, perdida, eu vinte me e lembro cinco de abas abertas aí na cabeça? É. o que que eu faço? Eu me lembro de uma comunicóloga que eu admiro muito, eu olho para o lado e tem um post-it colado na minha parede: "Foca no que é mais importante primeiro". Que maravilhosa. É verdade, me ajudou muito essa dica, né, então eu falo: "Não, eu faço uma listinha de prioridade, o que que é prioridade, assim, urgente, que não posso passar para o dia seguinte, e vou para a tarefa seguinte", então isso me ajudou bastante. Isso, e esse é meu lema. O tempo todo eu tenho que voltar e falar o que é mais importante, deixa eu focar o que é mais importante. Porque a gente fala muito, tem esse espaço para a gente conversar, mas longe de criar uma ideia de que sou perfeita e que já estou bem em todos os campos, né? A gente está aqui nesse desenvolvimento. E tem dias que são mais fáceis, tem dias que não são. Então, essa semana eu tive alguns dias de insônia. E aí, ainda teve um dia que eu cheguei aqui, aí eu falei para eles, para a equipe aqui, eu falei assim, então, deixa eu explicar para vocês. Quando eu tenho insônia, minha cabeça não para e eu vou trabalhar a metade da noite, repensando tudo que eu estou fazendo, os meus processos e tal. E aí eu falei, então agora vamos lá que eu preciso trazer várias coisas que eu pensei essa noite aqui pra gente. Aí eu passei meia hora aqui com eles, pensei num dado assim, vamos fazer um material assim para o cliente tal, para o cliente não sei o quê, porque minha cabeça vai buscando, vai criando conexões e vai buscando formas de fazer acontecer. Ok, chegamos, passei isso para eles, já organizamos as demandas e segue. Deixa eu fazer o que é mais importante agora. Mas tem dia que é muito fácil, tem dia que a gente foca e vai. Tem dia que a coisa complica um pouquinho, né? A coisa complica um pouquinho, mas é importante a gente ir tomando consciência. Eu gostei muito do que você disse, que não é justificar, né? Eu entendi, então tá bom, eu tenho um hiperfoco, deixa eu olhar para ele agora e ver se também esse hiperfoco não está me distanciando nessa nova coisa que agora que eu estou aprendendo, que eu estou super feliz querendo fazer, se ela não está me distanciando daquilo que realmente é importante para mim. E aí eu vou trazendo isso para o dia, né? Vou trazendo isso para a pauta, né? Aí Exatamente. outra coisa que é maravilhosa foi que realmente é a linha que nos trouxe até aqui, né? Somos quem somos. Somos essas pessoas, assim. Exatamente. E isso, se nós estamos aqui hoje tendo essa conversa e com toda a bagagem multicultural que a gente conseguiu construir,
é porque isso nos levou para esses muitos lugares mesmo, né? É, Então, sejamos gratas e vamos nos acolher nesse momento, né? Que maravilha! Olha que maravilha você ter tido a oportunidade de morar um ano em outro país, você viajar. Eu imagino que essa experiência de cruzeiro é uma coisa muito doida, só quem está vivendo mesmo para entender, porque né, é muito diferente do trabalho formal que a gente tem no dia a dia, assim, CLT tradicional, corporativo, né? é, Então, tem experiências incríveis, assim, que te moldaram, que te trazem, com certeza, muito diferencial onde você passa, né? De lidar com pessoas e tudo mais. acho que a questão do choque cultural, né? Eu tinha chefia basicamente italiana no navio, né? Eu fiz 2 meses só de Brasil, eu fiz carnaval e a temporada de navios no Brasil ela termina em março, né? Final de março. E aí o navio vai para onde tem que ir, se é Europa, se é Alasca, se é a Oceania. Aí nós fizemos a travessia para a Europa. Eu fiquei 7 meses num contrato embarcada na Europa e não tem sábado, domingo, feriado, não tem folga, não existe isso. Você trabalha 14, 16, 18 horas num dia, não tem nem ficar doente. Se você ficar doente, eles te desembarcam. Você tem que descer do navio e voltar para sua casa. Então, a ideia de quem quer fazer um trabalho bem feito, qualquer que seja ele, vai tentar se aprimorar. Então, eu vou atender francês, então agora eu vou praticar o francês um pouquinho que eu aprendi na faculdade. Tem público alemão, não tem nada de alemão, vou baixar aqui um cursinho rápido do Instituto Goethe e vamos aprender. E era uma forma até de ganhar uma gorjeta. Eu falava, olha, eu sei falar até 5 em alemão. Aí o passageiro vai lá e te explica, 6, 7, vai te ir contando como que termina aquela contagem, né? Então, é, é uma forma de você absorver muitas culturas num curto período de tempo. Eu sempre dizia assim, trabalhar num contrato de cruzeiro de 7 meses, 9 meses, é equivalente a trabalhar 5 anos, porque você não tem férias, você cansa por 5 anos, você conhece lugares que você não ia conhecer em 5 anos, quiçá a vida inteira. Eu conheci mais de 17 países. Olha, incrível. Eu desembarquei, ainda fiz um mochilão na Europa, né, porque eu tinha visto para mais 3 meses, então eu ainda fiz um mochilão na Europa, para conhecer os lugares que eu gostaria, né, relacionado à cultura, e ainda voltei procurando não ficar onde eu estava, né, eu queria trabalhar em outro local. E como o vento me trouxe para a área do turismo, né, por conta dessas viagens e da questão da língua, eu acabei vindo para Florianópolis. E aqui eu encontrei o mundo dos concursos. Então, eu juntei eu amo viajar, né? Então, eu juntei a viagem com o estudo. E aqui eu finquei raízes, uma pessoa que, né, tão querendo sair para o mundo, e eu falei, tá na hora de dar uma sossegada. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora as viagens são mais a lazer, para ver a família, os amigos, né? Exatamente. E eu mantenho os vínculos com as pessoas que eu conheci fora do Brasil, né? Que Então, legal, que legal. Você é boa de manter esses vínculos, né? A reserva das relações, olha lá. Ó. Faz muito exatamente. a reserva das relações, assim, você constrói vínculos muito profundos, né, com as pessoas, né? Sim, eu acredito que, Gi, assim, eu tenho algumas características também, é, falando um pouquinho de astrologia, signo, né? A gente sempre vê alguma coisa que acaba encaixando com a gente, né? Eu tenho isso da escutativa, né? Eu sou um ser social, eu sou um ser humano, né? Eu escolhi não ter filhos, né? E eu busquei, através da constelação, entender, então, qual era o meu papel no mundo, né? E servir a humanidade é uma característica do aquariano, né? Eu sou do dia 25, dia do aniversário de São Paulo, e é uma característica do aquariano e é uma característica que casou bem com o meu jeito de ser, né? Eu sou muito comunicativa, sempre fui expansiva desde pequena, eu ia falar com os adultos quando chegava alguém em casa, e bem pequenininha. Então, eu sempre fui muito comunicativa, expansiva. Apesar de falar bastante, eu também tenho a escutativa.
E isso cria vínculos mesmo, as pessoas, elas, querem ser ouvidas, né, elas querem desabafar, sem pré-julgamento, sem você questionar se é certo ou errado, simplesmente escutar e acolher a pessoa. Então, isso realmente cria vínculos, né, que vão através do tempo e da distância. Bem, você entrou num assunto que a gente de vez em quando conversa, e que eu acho que é um assunto que a gente tinha que tratar mesmo, que aí você falou que você escolheu não ter filhos. Como que foi essa escolha? Me conta em que momento que você fez essa escolha, assim? Você Ah, eu tomou acho consciência disso? eu tomei consciência bastante nova, mas não tão nova quanto a minha escolha. Eu acho que a minha escolha foi no momento que eu brincava com as minhas irmãs. Então essa escolha já era muito clara nesse momento, mas quem me trouxe à luz mesmo foi a minha mãe, porque quando as minhas irmãs começaram a ter filhos, eu um dia eu perguntei para ela, na oportunidade, quando ela era viva, "Ô mãe, por que que a senhora nunca me cobrou um netinho?" É comum, assim, né, as mães especialmente cobrarem de ser vovó, né. Ela virou muito sábia, minha mãe, apesar de pouco estudo, ela disse assim: "Mas você não lembra como você brincava quando era criança?" Eu falei: "Ah, mais ou menos". Ela falava assim: "Como que era brincar de casinha?" Aí eu falei: "Ah, a Fabiana, que é a minha irmã caçula, era a mãe da do meio, que é a Valéria", ou então elas trocavam o papel. Ela falou assim: "E você?" Eu falei assim: "Ah, eu era a professora que chegava de carro". Então, ela falou: "Você nunca teve instinto materno". Então, desde criança, eu já queria estudar, eu já queria focar no profissional, tanto que eu tive pouquíssimos relacionamentos, né, eu fui me casar depois dos 30 anos. Antes de casar, a gente chegou a conversar sobre isso, eu e meu esposo tem 2 filhas, né, e ele falou: "Olha, eu só vou ter se você quiser ter filhos, né". Nós falamos sobre eles, nomeamos esses filhos, e decidimos que não teríamos, essas crianças, né. Então é uma escolha desde muito cedo. E também os caminhos que eu percorri, eh, todo o desejo de um companheiro que eu joguei para o universo, me fizeram encontrar a pessoa que eu encontrei, né, que também já tinha vivido a paternidade, que não ia querer, cobrar isso de mim, então fechou certinho e desde criança eu já sabia disso. Que coisa, né? Eu gosto da gente trazer esses assuntos porque a, a maternidade agora, nos últimos anos, ela passou a ser uma escolha. A gente sempre teve uma opressão muito grande sobre as mulheres para que elas casassem, tivessem filhos. Ainda tem, né? Ainda tem um peso desse, sim. E, e você fala as coisas com muita tranquilidade. Não, escolhi, tá tudo bem. Não existe propósito na vida só na maternidade, né? Tem outras formas de encontrar propósito e colaborar com a humanidade que está aí, né? E isso é muito legal, é uma consciência muito importante mesmo. Esses dias eu tive uma discussão até com alguém questionando, não vou entrar na pauta aqui, que ela é meio polêmica, mas eu só falei assim, todo mundo precisa ter filho? Todo mundo? Por que que todo casal tem que ter filho? Não é uma família se não tiver só, né? Assim, então, por exemplo, eu tive minha filha e praticamente solteira, assim, a gente tinha uma relação com o pai dela, mas a gente nunca casou oficialmente, e muito rápido, a Vitória tinha 1 ano e meio quando a gente se separou, então passei toda a vida da Vitória praticamente criando ela sozinha, né? E aí, não era uma família? Eu e minha filha, né? Um casal não é uma família, né? Então, agora eu não sou uma família com o meu companheiro, tenho um companheiro também hoje, e aí? Então, tem outras formas, a gente precisa repensar alguns conceitos que estão meio, não cabem mais na sociedade que a gente vive hoje, né? A gente tem que tomar algum cuidado com isso, de, será que a gente precisa mesmo de mais pessoas neste planeta? Todo mundo precisa? Eu entendo que tem um baita aprendizado com a maternidade, mas também tem um baita aprendizado em viver a sua vida plenamente, sem necessariamente ter que se dedicar para uma criança, para um filho, né? Tem caminhos muito diversos, né, cara? E você É, encontra muita felicidade no seu caminho, né? muita, e assim, as pessoas elas ligam muito assim: "Você não quer ter filho, você não gosta de criança", né, eu Não é sou sobre tia isso, né? não, eu sou tia de 8 sobrinhos,
que eu amo de paixão, sou Dinda de gêmeos, né. Meu marido tem as filhas e ele tem as netas já, são 3 netas das 2 filhas biológicas e uma neta da filha sócio-afetiva, né, a filha do coração. E eu tenho uma convivência maravilhosa com criança, eu brinco, eu rolo no chão, eu gosto, né, mas não para mim. Não é uma escolha minha de ter essa tarefa no dia a dia. É lógico que tem inúmeras razões, né, eu tenho 2 irmãs, eu sempre tive que dividir tudo com as minhas irmãs, aí tem a característica: "Ah, você é egoísta, você não quer dividir". Eu faço o que eu posso para contribuir com a sociedade, então eu vejo o direito evoluir bastante, né, falando um pouquinho da profissão, né, a legislação ela não molda a sociedade, né, ela se molda com a sociedade, então a sociedade vai evoluindo, as leis vão acompanhando. Hoje nós temos casos, de consideração de guarda compartilhada de pet. Então as famílias hoje são casais com pet e hoje tem guarda compartilhada de pet. Então família é as pessoas que se escolhem por amor, por respeito, por tolerância e constroem uma vida juntos, né. Então é isso, família. Eu gosto muito da ideia da gente parar de. Eu vi ontem, né, eu estou na campanha da vida, cada um cuida da sua, e então, assim, parar de impor para as pessoas aquilo que a gente acha que é certo para a nossa vida, né? Ah, Uhum. você encontrou um caminho, né, é bom para você dessa forma, então segue. Né? Eu tive a Vi muito nova, eu tinha a Vitória com 17 anos. Então, hoje a Vitória é uma adulta, né? E hoje eu vivo uma relação. O meu companheiro já tem 2 anos e meio que nós estamos juntos, e meu companheiro não tem filhos. Nós temos a mesma idade. E a gente. A primeira coisa que eu perguntei para ele quando a gente se conheceu é: você quer ter filhos? Porque eu não quero mais. Eu já tenho a minha, está Aham. crescida, adulta, cuidando da vidinha dela, e agora eu tenho a leveza de ser uma mãe que dá algum suporte e muito amor, mas não tenho mais que trocar fralda, levar para a escola, vacina, não sei o quê. E, cara, eu estou num pique de fazer tanta coisa da minha vida que não pretendo ter, né? É óbvio que, sei lá, engravidou, eu cuidaria, Maria, mas não é planejamento. E ele falou: não, tá tudo bem para mim, eu também estou bem resolvida, não quero, não penso sobre isso, não quero ter filhos e tal. Ter filho hoje é muito caro, é muito custo, é muita responsabilidade, eu quero ter uma vida mais tranquila, com pensar em outras coisas e tal. Está tudo certo. Então, e aí, olha que coisa, já tenho uma filha adulta e vira e mexe alguém me pergunta se eu não vou ter um filho com o Francisco, se vocês não vão ter um filho. E aí eu falei assim, mas por que que eu teria? Não, que ainda está tempo ainda, você é nova ainda, porque não sei o que. Eu não pretendo, viu? Não, já tá bom, já assim, a Vitória está lá construindo a vidinha dela, já fiz. Hoje eu tenho outras formas de contribuir também. Eu penso nisso. E tem sobrinha, tem afilhada, tem crianças por perto que precisam de uma rede de apoio para crescer bem. O mundo hoje está muito avassalador com as pessoas, então a gente precisa mais do que nunca de uma belíssima rede de apoio para auxiliar essas crianças a crescerem de forma saudável pelo mundo, né? Então tem outras formas de a gente contribuir aí com o crescimento dessa criançada que está chegando, dessas novas gerações que estão chegando, né? E não só isso, né, Cá? Tem você no seu dia a dia. Você escolheu uma profissão e você poderia ter ido por N áreas do direito. E você escolheu uma área onde você realmente está contribuindo com a sociedade, com as pessoas, né? Fala um pouquinho da área que você escolheu. Eu fui escolhida, né, eu gosto muito de direito administrativo constitucional, eu trabalho com serviço público há 14 anos, eu faço 14 anos esse ano, e é uma área bem difícil de você entrar, para conseguir cliente. Mas eu vindo para o escritório aqui do doutor Márcio, né, Márcio Roberto Paulo Advogados Associados, o foco do escritório é o previdenciário, né, são pessoas que são trabalhadoras, que contribuem para o sistema único, para o Sistema Nacional de Seguridade,
para o Sistema Único de Saúde. Então, são pessoas que, contribuindo, vão ter direito ao auxílio-doença, auxílio acidente, ao auxílio-maternidade, ao auxílio-reclusão, que são, e aposentadoria, ó, evidentemente, são direitos constitucionais garantidos, né? Então, essas pessoas, quando o direito, quando a lei não lhe assiste, o direito vai socorrê-los, né? E muitas dessas pessoas são vulneráveis, em diversos sentidos, né? Tanto de conhecimento, né? Vulnerabilidade de conhecimento e vulnerabilidade social mesmo. São pessoas discriminadas, são pessoas com baixa escolaridade, com pouca renda. Então, são pessoas que elas não conseguem arcar com o processo judicial de início. Então, o que a gente faz, e demoram para buscar os seus direitos, então, o que a gente faz é fazer o processo todo, olha, daí o que você ganhar lá na frente, e aí você retira uma parte para você pagar nos honorários. Então, é realmente fazer o acesso à justiça acontecer, esse instrumento de justiça, né? Então, eu acredito que assim eu possa contribuir com as pessoas que procuram ajuda. Nem sempre as defensorias elas são fortalecidas, né? E nem sempre o advogado gratuito, chamado dativo, ele de conhecimento das pessoas, de dedicação. Aqui, a dedicação é como se fosse um cliente que pegasse e pagasse os honorários à vista, né? Você vai fazer todo o trabalho com zelo, com dedicação, para aquela pessoa alcançar um direito dela, né? Não é uma mera discordância de um contrato, não é uma perda de uma viagem, não é uma compra e venda de carro que você vai discutir contrato, não ao consumidor que eu estou equilibrando a balança, né? A gente tem que ter os dois Aham. caminhos, né? Então, eu faço esse que eu acho que é o meu papel no mundo, né, profissional também, de ajudar pessoas a alcançarem seus direitos e também o outro lado da balança que a gente também paga boleto, né? A Isso, gente não, paga. claro, claro, a gente quer prosperar, a gente tem que cuidar mesmo, assim, da nossa reserva financeira, porque realmente é importante que a gente olhe para isso, assim, eu preciso realmente receber bem pelo que eu faço, né, honrar, até porque eu penso sempre, cara, que se a gente consegue movimentar dinheiro, fazer isso acontecer, a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Sem dinheiro fica mais difícil. A gente Sim. consegue ajudar melhor, a gente consegue pagar melhor as pessoas à nossa volta, a gente consegue envelhecer com mais tranquilidade, porque, gente, nós estamos, nós estamos envelhecendo, estamos com 40, passamos os 40, óbvio que estamos mais longevos, mas estamos na metade do caminho, né? A gente está na metade do caminho. Então, agora, É, a gente tem que cuidar desse envelhecer com essa tranquilidade. eu sempre ouço meu marido dizer, meu marido é professor de geografia, né? E ele sempre diz que a pirâmide etária está se invertendo, né? Então, a população está envelhecendo mais do que a população jovem está indo para o mercado de trabalho. E nós vivemos num sistema contributivo em que quem trabalha contribui para quem está se aposentando, né? Para ter aposentadoria. Só que também estamos num momento em que novas profissões estão surgindo, não estão regulamentadas, muitas delas têm as contribuições previdenciárias, então muitos de nós, da nossa geração, correm o risco de um sistema previdenciário falido. Então, a cada vez a gente vai perdendo mais condições sociais, né? O auxílio doença, que era 100%, hoje é 70%. Se o seu cônjuge falece, você tinha direito a 100% de pensão, agora também é 60%. Então, muitas pessoas, né, falando agora em crescimento populacional, né, e também o fato de não querer ter filhos também, um dos aspectos é esse, muitas pessoas, e nem todas estão contribuindo para o sistema, e a população jovem não vai dar conta da aposentadoria de quem está indo. Então, ou a gente guarda, faz o nosso pezinho de meia, Exato. para manter um padrão, ter acesso a medicamento, tratamento, e também lazer, ou então a Dignidade, gente vai botar dificuldade. dignidade, né? Isso. Isso é uma das coisas que eu gostaria de ter começado antes. Eu gostaria de ter tido consciência sobre isso antes, sabe? Que a gente só consegue dar alguns passos quando a gente toma consciência disso, né? E Exatamente. muitas vezes a gente está
tão inserido na sobrevivência, na lida diária, que a gente não consegue ter tempo para observar outros aspectos da vida, para pensar no futuro. Planejar o futuro, você tem que estar com o presente razoavelmente resolvido, né? Então, é difícil você ir para um planejamento de futuro se o seu presente está em caos. Então, são passos da nossa jornada, né? Então, eu gostaria de ter tido consciência antes, de ter alcançado isso antes, não tive. Então, agora eu tenho que fazer o que eu posso hoje, né? Com as reservas, a minha reserva de massa magra, até em algum momento eu acho que eu até sabia que eu tinha que fazer, mas não com tanta consciência de como isso implicaria no meu envelhecer. Até ligado a aspectos de doenças mentais, inclusive. Não, total. A minha ida agora para o treino com força, né? Cara, eu já falei algumas vezes em alguns materiais aqui, você me acompanha há tempos, assim, mas ano passado eu já tenho artrite reumatoide há anos, mas no ano passado eu tive um pico, assim, de crise que durou meses e que foi piorando, e eu saí do consultório, a gente entrou com um baita de um protocolo para segurar a doença, tirar a dor e tal, e depois que a gente conseguiu contornar a doença, já controlá-la melhor, o médico fez para mim, assim, olha, tá aqui a receita, para você entender que não é opcional. Esse aqui é a receita do remédio que você vai tomar o resto da vida. Eu vou o resto da vida não, mas pelo menos por 20 anos, tá aqui, você vai passar os próximos 20 anos tomando esse remédio, e esse daqui é musculação mínimo de 3 vezes por semana. Não é, não, mas não posso fazer hidrogena pilates? Pode, mas 3 vezes de musculação também. Assim, não é escolha, você tem que fazer isso aqui, porque senão você não vai chegar à fase de idosa com qualidade de vida que você está querendo. Você quer viajar? Então, você não vai conseguir viajar. Você não vai ter mobilidade para viajar, você não vai ter mobilidade para... E aí eu falei, tá bom, ok, vou fazer, então vamos lá. E na questão financeira, não tem ninguém que fala isso para a gente também, né, Cá? Não, infelizmente, as famílias vão vivendo como vão, muitas vezes os pais não vão abrir a vida financeira para criança, adolescente, então, ou a gente percebe as dificuldades, né, eu digo, eu tenho uma característica até, resultado da criação que eu tive, o meu pai com 3 crianças, né, minha mãe sem trabalhar, ela era do lar, então, às vezes eu via aquela cadernetinha toda em vermelho e sempre pagando juros, sabe, para dar conta de escola, né, escola pública, mas os cursos complementares e básico, né, comida, roupa para 3 mulheres crescendo, então eu via aquela dificuldade toda. Hoje, eu não posso achar um cantinho que eu guarde dinheiro. Então, às vezes eu acho nota perdida aí na roupa, em bolsa, porque eu tenho esse hábito, né, de guardar, eu tenho medo de gastar. Eu tinha um período da minha vida que eu tinha culpa, eu sentia culpa em comprar alguma coisa para mim, né, porque eu vim de uma família que estava sempre em dificuldade financeira, né. Então a gente aprende ou ser igual, né, ter esse descontrole ou a controlar demais. Mas deveríamos ter essa hoje as crianças de hoje têm, né, orçamento doméstico, empreendedorismo, Há eles alguns têm algumas anos a gente tem disciplinas. falado mais disso, né? Tem ficado mais fácil, né? Mas a nossa geração, imagina, né? Tem muitos amigos aqui que eu tenho falado, você já está guardando, está fazendo? Imagina, nem comecei. Falei, cara, você vai trabalhar até quantos anos, cara? Eu E falo isso com os meus estagiários. Você tem 18 anos, você pode ter um imóvel, né, eu falo: "Olha, o imóvel assim, você compra um, você aluga, você compra outro". Então, assim, tem maneiras que nós não tínhamos dessas estratégias, então a gente só trabalhando e pagando conta, e levando a vida, né. Então hoje a gente tem, eh, muita informação disponível, a internet facilita muita coisa, mas ou a gente vai no conteúdo pronto, que é o dedinho lá durante o dia para ver o vídeo curto e o que os outros estão postando, ou a gente vai atrás do conhecimento.
Eu acho que essa é um diferencial. Quando você vai atrás, você encontra conteúdo bom, inclusive conteúdo gratuito, nesse marzão do YouTube, de pessoas querendo te ensinar a ter melhor qualidade de vida, alimentar melhor, a ter um controle financeiro, a fazer um curso de inglês, a fazer uma outra língua. Então, você realmente organizar o seu tempo e ter interesse, ter boa vontade e estudar em É. tudo, né? Eu sempre falo que se você não está ganhando dinheiro com o tempo que você está passando na internet, tem alguém ganhando dinheiro em cima do tempo que você está passando na internet. Exatamente. Então, se você não está produzindo, você é o produto. E óbvio que os algoritmos todos são feitos para te manter com os olhos vidrados na tela e sem pensar em nada. Eu vi até uma informação esses dias que a gente processa, eu vou falar o número errado aqui, porque eu não vou lembrar corretamente, mas se eu não estou enganada, é tipo 11 milhões de bits por segundo é o que a gente bota dentro do nosso cérebro processo. 11 milhões de bits por segundo. Mas a gente só vai conseguir memorizar em torno de 100 e poucos bits. Então, assim, é absurdo, assim, porque o tempo todo a gente está, todo o nosso conteúdo visual que a gente está vendo aqui, isso está sendo uma inundação de bits que o nosso cérebro está processando o tempo todo. E aí, ao mesmo tempo, a gente está respirando, falando com as pessoas, aquela informação está entrando de alguma forma, você está ouvindo uma música, enfim. A gente está fazendo uma loucura com o nosso cérebro, assim, né? E querendo depois sair daquele momento com memória, com transformação, com observação, né? Construção de pensamentos complexos. Tem construção de pensamento complexo, você botando 11 milhões de bits por segundo e passando de um assunto para o outro a cada 6 segundos, porque a gente não assiste nem até o final, nada, a gente não tem mais paciência. Eu me peguei essa semana, um assunto estava interessante e eu não cheguei até o final. Eu passei. E aí eu fiz assim, por que eu fiz isso? Estava interessante. Você acha que vai ter alguma coisa mais interessante no próximo vídeo? Eu brigando comigo mesmo. Você acha que vai ter alguma coisa mais interessante no próximo vídeo? Mas porque mesmo que a gente relute, o nosso cérebro, a gente entra no flow do conteúdo rápido. E a gente esquece como é que se estuda, né? Porque o estudo é isso, você fazer a reflexão e anotar. Pergunta para os adolescentes de hoje, eles não têm o hábito de escrever, né? Eles recebem aquela informação, ou eles tiram uma foto da tela do professor, e eles não têm o hábito de escrever, de refletir em cima, de fazer anotação. Então, se não tiver reforço naquela informação que você recebeu, ela não modifica o teu íntimo, ela não fixa na tua memória, e você não vê aplicação para aquilo. Pois é. E aí é fácil dos coach mirim falar que você não precisa estudar. Lógico que precisa, gente. Pelo amor de Deus, para com isso. Precisa estudar sim, meu querido. É tão perigoso esse ponto, né, Gi? Aí a gente teria assunto para muito, muito. Eu faço uma reflexão muito grande, uma discussão muito grande em casa com meu marido em sala de aula, né? As salas de aulas, os materiais estão vindo eletrônicos, né? Com Chromebooks, e-books. Então, como vai ser o futuro dessa geração, né? Nós temos professores muito conservadores ainda, que gostam de escrever, gostam que o aluno escreva no caderno, tem aquela aula mais estática, e a gente tem uma geração totalmente desatenta, a atenção de criança mesmo, de 1 minuto, 2 minutos, e se perde naquele conteúdo. Então, como que nós vamos conciliar a educação, o conteúdo com o tecnológico, né, com algo interessante? Então, eu acredito que é o desafio da educação hoje. E você que vem estudando há tanto tempo, você sentiu alguma perda cognitiva nesse sentido? Assim, você tem mais dificuldade hoje de focar do que você tinha alguns anos atrás? Não. Do hiperfoco aí, que eu sei que
Não, porque a gente vai desenvolvendo técnicas, É, né? pois Eu vou, aprendi a fazer fichamento com concurso público, então é mais uma ferramenta que eu tenho para estudar. Então, eu faço fichamento para os meus casos, por exemplo. Quais são os pontos contestados? Aí eu vou ali e depois eu vou rebatendo cada um deles. Então, eu uso essas técnicas para trabalhar, eu vou aprimorando a minha forma de estudo, então não tem como você perder cognitivamente se você está sempre na ativa e procurando novas formas de aprender. tá vendo? Método, tomada de consciência, entender que realmente você modela seu cérebro aí para que ele consiga responder. É uma habilidade, né, cara? Estudar é uma habilidade, a gente está deixando de desenvolver essa habilidade. Eu vi até um especialista falando nisso, que ele falou assim, que ele se preocupa, e por quê? Nós somos de uma geração que a gente está perdendo algumas habilidades. As novas gerações não chegam a construí-las. Então, como é que elas vão perder algo que elas nem chegaram a construir? Então, que alguns conhecimentos têm grande chance deles se perderem mesmo, sabe? E aí Infelizmente. a gente vai entendendo algumas coisas, você fala assim, como que ninguém sabe o segredo dos egípcios, tal? Então, assim, olha, talvez daqui a pouco a gente não saiba mais o segredo de dirigir pela cidade sem um Waze, a gente não vai mais saber, a gente não vai conseguir mais se falar, porque a gente não sabe mais os números de telefones das pessoas, a gente está perdendo muitas habilidades, assim, e que talvez as novas gerações, isso vai ficar perdido mesmo, porque elas não chegaram a construir. Então, o que você falou de se ficar atento a como que está chegando na sala de aula é muito importante. Como é que a gente está construindo essas habilidades com as crianças que estão à nossa volta, né? Não só crianças, com os adolescentes também, mas porque realmente a gente está vivendo uma transição muito rápida, assim. E a Que gente vai perder o essencial, porque não estou dizendo que a gente deve ficar naquele formato de aprendizado. Nós temos que evoluir, a sociedade tem que evoluir, mas sem perder coisas que são a base. Se você perde a base, realmente você se perde aquela informação para sempre, aquela forma de fazer para sempre. E às vezes pode ser mais simples. É, eu trabalho com um arquivo, né? Então são estantes e quantidade de caixas por estante. Eu perguntei para um estagiário meu, eu falei, quanto que é 10 vezes 12? Aí ele ficou pensando. Ah, posso fazer no papel? Pode. E aí ficou, sobe número, desce número, não chegava numa conclusão. Eu falo, olha, a gente tem que construir raciocínio, né? Primeiro você faz o mais fácil, 10 vezes 10, depois 10 vezes 2, você soma ao final. Lá dava para fazer de cabeça, né? Então são realmente habilidades que a gente perde. Não vai perder o conhecimento, porque em alguma hora você vai somar, vai conseguir chegar no resultado. Mas formas de fazer, eles ficam muito estanques num jeito só, porque a informação veio daquele jeito e eles não questionam. A nossa geração é muito questionadora, né? Até ao ponto de, tá, eu estou numa profissão legal, tá, eu vou ter medo de arriscar, de fazer algo novo, né, de fazer uma transição aos 40, né, já estou há 20 anos fazendo o mesmo serviço, eu vou para algo novo, ter que começar de novo, como que eu posso fazer de uma forma nova? Não, se eu viesse para a advocacia pensando em entregar cartãozinho, que eu entrego, com certeza, cartão físico e atendimento, e eu não apostasse num tráfego pago, numa no atendimento via WhatsApp, eu não me encaixaria na advocacia hoje. Então, a gente não pode perder a essência. Se eu tenho a base de captação de clientes, se eu tenho a base de um contato olho a olho, eu consigo ir para o virtual. Então, eu tenho que evoluir, mas sem perder de vista aquilo que é primordial lá atrás, né, a base. E quando vai virar professora, você já pensou nisso? Desde criança. Tive algumas oportunidades. Eu já É. trabalhei como coordenadora de educação numa escola, então a gente tem que entrar em sala de aula. Eu já dei aula de inglês, já ajudei no cursinho vestibular social lá na Unesp, né, quando eu fiz a minha primeira graduação. Então eu flerto com a educação bastante, sabe?
Tem um professor já que falou comigo sobre isso para a graduação, então é algo que eu casei com um professor também, né? Então hoje eu dou palestras para as crianças, eu falo de direitos humanos, não discriminação, eu falo de cyberbullying, de bullying. Recentemente eu fui numa instituição aqui em Florianópolis falar sobre o direito digital e a proibição do uso do celular em sala de aula, né, trazendo essas questões, né, psicológicas, sociais do efeito do celular. Então eu estou sempre ensaiando os passinhos, né, para a educação. Então eu acredito que vai ser um caminho natural. No momento certo vai acontecer. Tenho certeza disso, que tem todo o perfil mesmo, o cuidado, né, de educadora mesmo. O Ká, você tem um livro que você fala assim, esse livro aqui marcou minha vida? Eu gosto muito da gente deixar sempre indicação de livro aqui para quem nos acompanha. Quem acompanha aqui o canal é um pessoal que está realmente numa vibe um pouco diferente de autodesenvolvimento, tem uma tendência à leitura e tudo mais. Então, você tem algum livro ou filme que você fala assim, cara, isso aqui precisa, legal, marcou. Eu tenho alguns, assim, em diferentes áreas da vida, assim. Eu gosto muito da Cabana, o filme, porque ele lida um pouco com os sentimentos internos. Eu não vejo tanto a questão também da relação com Deus, né, mas o que levou aquela pessoa a dar o perdão, né? Dar o perdão não é só um gesto cristão, é um alívio psicológico, emocional também. Então, é um filme que me marcou bastante e eu li o livro. Eu gosto muito do livro O Segredo, né, para autoconhecimento também, para você ah, traçar metas e como chegar nessas metas, né? Eu tenho meu quadro dos sonhos ainda hoje, com vários tiques ali de coisas que já se realizaram. E eu gosto de um livro que eu estou lendo agora, que chama Não Começou com Você, né? Que ele fala das heranças espirituais de ligação com os nossos ancestrais que nós trazemos para a nossa vida, né? Nós temos heranças que elas são impressas no nosso genoma, né? Tem estudos já que dizem que nós trazemos traumas, medos dos nossos antepassados para serem resolvidos, que eles não resolveram, né? Também é um princípio da constelação familiar, que nós apresentamos sintomas, né, de alguns eventos dos nossos antepassados. Então, é um livro bem interessante. Que coisa, né? Ontem eu estava estudando algo parecido assim, que aí o médico explicava que quando a sua avó materna engravidou da sua mãe, na sexta semana de gravidez, todos os óvulos, o óvulo que saiu a Camila aí, estava lá. Então, tipo assim, não tem muito o que fazer. A gente já, na sexta semana, a gente já tem os óvulos todos prontos. E esses óvulos é o que vão acompanhar o resto da vida e que vão vir. Então, não tem como falar que a gente não traz nada dos nossos antepassados, né? A genética é muito forte. E você falou do segredo, uma frase que eu venho repetindo com alguma frequência é que nós estamos num momento tão maravilhoso da nossa vida desse planeta, que agora a ciência está conseguindo comprovar algumas coisas que os antigos e algumas filosofias já falam há muito tempo. Então, hoje a gente já sabe que o nosso cérebro trabalha com memórias e com as caixinhas, com as informações que a gente coloca para ele, né? Então, visualização, essa ideia do segredo e tudo mais, ele pode fazer muito sentido por conta disso, inclusive. Porque aí eu imputei memórias, eu imputei imagens no meu cérebro que aí ele vai ter que trabalhar para chegar naquilo, entende? Então, é muito importante mesmo. É muito doido quando a gente consegue ver a ciência agora está conseguindo entender algumas coisas e que a gente às vezes falava assim, isso é bobagem e tal. Eu falei, então, olha, talvez não seja. A plasticidade do cérebro em encontrar caminhos para que aconteça aquilo que você, né, imaginou, aquele cenário que você desenhou, pegou uma imagem na internet,
o seu cérebro ele vai criando caminhos, soluções para você chegar nesse ponto. E tem uma questão do segredo também, que é a questão da gratidão, de Hum. você olhar para a sua vida e ver o que você conquistou, o que eu conquistei esse ano. Então parece que o cérebro ele sedimenta aquilo e tá, agora eu posso para o próximo passo. Então você vai também evoluindo conforme você vai se sentindo grato com o que você já alcançou. Não parece que você é um eterno insatisfeito, você fica patinando naquela situação. Então a gratidão também é algo que me pega bastante. Ótimo, ótimo. Coisas para a gente trabalhar todos os dias, né? E se melhorando. Minha querida, eu quero muito te agradecer. Já está dando 1 hora de conversa. Foi que a gente passa aqui e vai entrando num assunto, no outro, no outro, no outro. E qual que é o desafio, só para a gente finalizar, qual que é o desafio de 2025? Como que você elencou esse ano aqui, suas prioridades aí? O que é mais importante? Hoje, o mais importante é continuar dando atenção para a minha saúde, né, fazer com que o meu amigo, meu companheiro também faça essa visão, ele já é de outra geração, ele é uma geração anterior à nossa, e ele é muito focado em trabalho, e ele está chegando para se aposentar, então estou tentando ajudá-lo nesse momento de transição de que ele tem que começar a pisar no freio, cuidar da saúde, pensar numa alternativa aí para aposentadoria. Então, eu acredito que esse ano seja mais um ano de investimento no pessoal, né, no bem-estar de saúde, no bem-estar psicológico, do que no profissional. O profissional agora eu quero manter que eu sou considerada jovem advogada, né, ou advogada júnior, nos 5 primeiros anos de atividade, então eu ainda estou em uma fase de manutenção para poder pensar a evolução profissional um pouquinho mais para frente. Eu acredito que esse ano eu vou pensar o pessoal mesmo. Muito bem. Que seja um ano, então, de conquistas nessa área para ti, né? E passa tão rápido, né, cara? Esses 5 anos vão voar. Já, já que você vai estar como tirou o júnior aí do advogado, tenho certeza, sim, que seja aí um sucesso também essa sua nova carreira, né? Que ela te traga aquilo que você busca, que te traga desafios prazerosos, né? Porque é bacana quando os desafios vêm, esses desafios que deixam a gente, né, querendo passar por eles e aprender. Então, sei que é isso que você busca, então que venham, que sejam leves, né, também, mas de evolução, né, cara? A gente sem um pouquinho de atrito, a gente não evolui muito. Tem que ter algum atrito ali para a gente dar uma evoluída. Exatamente. Vamos lá. A gente vai tomando mais consciência, o atrito vai diminuindo, mas é por aí. Minha querida, muito, muito obrigada por vir aqui bater esse papo com a gente. É muito legal ver uma mulher que está vivendo a vida tão plenamente, aproveitando quem é, com plenitude, descobrindo outras paixões, né? Outros saberes, e vivendo cada momento muito bem. Eu sempre vi você assim, você vive muito bem, com muita intensidade as coisas pela sua vida, assim. E você gosta de viver, gosta de aproveitar cada momento desses, e isso é uma lição para a gente também, que a gente também possa ir descobrindo outras paixões, outros saberes, e aproveitando a jornada no meio do caminho, né? Eu só tenho a agradecer e dizer que eu me sinto feliz e satisfeita e eu continuo sendo, isso que eu sou, essa pessoa que eu sou, porque eu vejo pessoas e mulheres como você também nesse movimento, né, de procurar se conhecer e de viver da melhor maneira possível e se aceitar e fazer do que você é o melhor para as pessoas, o melhor para si mesmo. Então, se a gente não vê pessoas, fazendo esse movimento, a gente não se sente seguro para fazê-lo também. Então, eu sou muito feliz de ter pessoas como você que me inspiram, né, a continuar seguindo, formar esse exército aí de pessoas felizes e realizadas, sabendo que tem defeitos, que tem muito a aprender, que tem muito para se autoconhecer, muito para se curar, né? Então, é muito satisfatório fazer parte desse movimento junto com o seu canal, junto com a sua pessoa. Eu sou muito grata, muito obrigada. Eu que te agradeço muito, muito, muito obrigada pelo apoio de sempre que você me dá, e que a cura aconteça enquanto a gente vive, né?
Porque é isso que a gente quer viver muito. Então, eu tenho certeza que tem muito para a gente evoluir, aprender e se curando no caminho, sabe? Fiz só para a gente finalizar aqui, esses dias, esse foi um dos pensamentos que eu tive, sabe? Às vezes a gente fica buscando tanta ferramenta de cura, uma atrás da outra, aí eu fiz essa técnica, eu fiz aquela outra técnica, não sei o quê, que acaba deixando de deixar assentar e colocando na prática aquilo que aprendeu e vivendo. Então, que a cura venha, mas venha com a gente vivendo o processo. Querida, muito obrigada. Obrigada também a você que ficou com a gente até aqui. Eu gosto da ideia de trazer pessoas reais, assim, sabe? Que estão no seu dia a dia se desenvolvendo, buscando conhecimento de N formas, que estão trazendo isso para as pessoas que estão à sua volta também. Porque se a gente está buscando conhecimento só para a gente se sentir incrível, como eu sou inteligente, como eu sou... Cara, não faz muito sentido não, sabe? O conhecimento não é para isso, não é para só inflar nosso ego. Conhecimento é para que a gente possa realmente se tornar uma pessoa melhor, e se tornando uma pessoa melhor, que a gente consiga atrapalhar menos as pessoas à nossa volta, sabe? Quem sabe, com sorte, acrescentar algo na vida delas também, né? Então, é muito legal quando a gente consegue trazer convidados aqui que estão vivendo bem suas vidas, que têm desafios, assim, reais para contribuir com você que está em casa, com você que está aí no carro, viajando, sei lá, e deu esse tempinho aqui para a gente no YouTube. Obrigada, espero que tenha feito sentido para você conhecer a Camila, segue ela, acompanha, estando aí na região ainda de Florianópolis, ir lá tomar um café com ela, conhecer, de repente você sabe de alguém que precisa de um apoio nessa parte jurídica também, olha, aí você já está vendo que está em boas mãos, uma advogada que realmente olha para as pessoas e está querendo contribuir. Então, vai lá conhecê-la, vai fazer sentido, né? Conhecer essa pessoa brilhante que é a Camila. E a gente volta, você já sabe, toda semana, terça e sexta, tem conteúdo novo aqui no canal, a gente se vê. Beijo.